Hoje conversando sobre um tema, sobre uma situação que nem sempre os pais se preocupam com ela, mas é a preparação dos nossos filhos para o casamento. Na verdade, para a vida a dois. Não é fácil, né? Muito bom, a gente viver sozinho, e a dois entre irmãos é uma coisa, mas marido e mulher é outra história completamente diferente, completamente diferente, né? Como é que é então essa questão de preparar, dos pais prepararem os filhos para o casamento? Quero nem falar ainda na questão de cursos mais estruturados, mas dos pais prepararem os filhos para o casamento. Quando é que isso começa, na verdade? Eu acho que um dos fatores preponderantes é que a gente precisa entender que torna-se necessário desconstruir alguns conceitos da sociedade, né? A gente vive numa sociedade relativista, numa sociedade que descarta os relacionamentos com muita facilidade. As redes sociais nos mostram isso. A gente ficou chateado com alguém, a gente bloqueia o cara no Facebook ou em outro tipo de rede social qualquer. Então, essa descartalização se faz presente, né? Esse divórcio não é um divórcio somente entre marido e mulher, mas é um divórcio entre pais e filhos. Se aborrece, a gente divorcia, a gente joga fora, a gente não constrói mais nenhum tipo de relacionamento saudável. Então, a gente precisa quebrar alguns paradigmas esses impostos por uma sociedade pagã. Porque a nossa sociedade é uma sociedade, ainda que a gente tenha a influência de 40 milhões de evangélicos ou de cristãos, mas é uma sociedade cujos conceitos do paganismo estão perfeitamente fortes no nosso contexto e faz com que a gente jogue fora o que não pode ser jogado fora. Então a gente precisa desconstruir alguns conceitos. Segundo lugar, a gente precisa construir conceitos à luz das Escrituras, né? O que a Bíblia tem a dizer, o que a palavra de Deus tem a falar especificamente sobre relacionamentos. Relacionamentos são duráveis, relacionamentos eles ultrapassam as crises, relacionamentos eles não estão fundamentados ou baseados no amor à la Hollywood, nem tampouco as novelas da televisão. Relacionamento, ele fundamenta-se em premissas, em pressupostos que Deus nos deu e que precisam ser observados, aos quais, quando observados, nos levam a compreender e a entender que é possível, mesmo diante de dramas, dilemas, conflitos, seja lá o que for, né, viver uma vida diferenciada. O problema é que nossas igrejas elas são despreparadas, nossos pastores são despreparados para isso e a gente vive uma fé superficial, um cristianismo superficial, um cristianismo que não produz diferença. A gente permite com que os valores do mundo ou que os valores do secularismo adentrem as nossas portas e a gente não tem um contraponto a isso. Então a gente tem que desconstruir esses conceitos do mundo, né? A vida não pode ser descartada, a gente não pode jogar as pessoas na lata do lixo. Vida é para ser tratada como gente, como dizia Caetano Veloso, vida é para gente, é para brilhar. A gente precisa lidar com as pessoas, levando os indivíduos a esse entendimento de que Deus as fez para que vivessem uma vida, ainda que a gente saiba das influências negativas do pecado, mas que vivesse uma vida diferenciada. Se a gente não desconstrói, a gente não chega a lugar nenhum. Quando a gente desconstrói, a gente precisa construir. E para a gente construir, a gente precisa trazer à igreja a responsabilidade de introjetar no coração dos casais, dos filhos, dos pais, das famílias, princípios e pressupostos cristãos que vão levá-los a entender que a gente tem condições de construir uma família diferenciada, mesmo que as famílias desse mundo estejam vivendo em pressupostos pagãos. E aí, vocês têm trabalhado exatamente dentro dessa linha de ministérios, né, dentro da igreja, como orientar os filhos, como instruí-los? Quando é que começa essa orientação para o casamento? A minha psicóloga, né, já pode até responder melhor, mas a gente acredita e vê que a formação dos filhos para o casamento começa desde criança. Inconscientemente, porque os pais vão passando os princípios e os valores para a criança, naquilo que ela vai acreditar, e a forma de relacionamento entre o pai e a mãe. E, querendo ou não, isso fica na cabeça do filho, isso fica na bagagem emocional dele, e ele vai reproduzir isso quando ele encontrar outra pessoa para se relacionar. E num primeiro momento isso não fica aparente. Às vezes os filhos, não, meu pai faz isso, eu não vou fazer. Isso aí ele está se enganando, porque quando ele começa a ter um relacionamento, isso vem à tona, isso é reproduzido, e isso tem que ser, às vezes, os padrões santos ou bons, eles permanecem. Mas e os padrões que não são bons, que vão trazer transtornos? Por isso que eu falo da necessidade de desconstrução.
você desconstrói e constrói. Da mesma forma que você estabelece de que aqueles princípios, aqueles parâmetros são nocivos à saúde familiar, você precisa estabelecer os parâmetros corretos. E quais são os parâmetros corretos? Os parâmetros corretos não são os parâmetros estabelecidos pela psicologia, pela psicanálise, não são os parâmetros estabelecidos pela autoajuda. Os parâmetros corretos são os parâmetros estabelecidos pelas escrituras. É verdade. Então a gente precisa voltar às escrituras e usar as escrituras como lâmpada para os nossos pés, porque a Bíblia é modelo para a gente. Ela é modelo para que a gente possa entender pressupostos bíblicos, pressupostos cristãos, para conduzir e construir famílias saudáveis. Quando a gente parte para o ponto de vista humanista ou tenta construir, né, famílias melhores dentro de pressupostos que não são os das escrituras, nós nos frustramos. Nós temos um manual. E que manual é esse? É a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Renato, dentro disso que você está falando, transforma isso em alguma coisa, em exemplos que a gente pudesse estar aplicando nessa desconstrução e construção, na aplicação dos princípios bíblicos nesse dia a dia das famílias. Sim. E que a gente você está falando, você tem vários que vêm na minha cabeça, mas eu quero provocar vocês para... Você vê as orientações paulinas, partindo pelo pressuposto neotestamentário, quando Paulo diz que pais, não irriteis os vossos filhos, né? Uhum. Quanta coisa você pode trabalhar nisso daí, pais que possuem o dom, né, de promoverem divisões, facções, quebras de relacionamentos afetivos, porque são pessoas que não conseguem entender limites, não conseguem entender a cosmovisão diferente dos seus filhos, a perspectiva cultural diferente deles por terem nascido numa época diferenciada. Como também filhos que desenvolvem uma ação absolutamente arbitrária e independente, que não ouvem pais, que não se relacionam com os seus pais. As Escrituras, elas nos trazem inúmeros exemplos relacionais familiares. Uhum. Se a gente for para a história patriarcal de Israel, né, a forma, por exemplo, com que Rebeca lidava com prioridade, ou ela priorizava um filho em detrimento ao outro, você já percebia alguns conflitos relacionais ali entre Jacó e Esaú. Enfim, as Escrituras nos trazem exemplos. Uhum. Eu acho que a gente tem que entender que é uma demanda. A gente vive numa sociedade em estado de metástase, sim. A gente vive numa sociedade complicada que caminha a largos passos para uma paganização total, sim. Agora, qual é o remédio? O que a igreja precisa fazer? A igreja ela precisa, primeiro, ter pastores e líderes capacitados para poderem pregar as Escrituras e anunciar as Escrituras e fazer as Escrituras referência para isso. Eu tenho enorme preocupação. Eu acho a psicologia válida demais. Eu acho que é uma ciência que pode ajudar em muito. Ela pode ajudar em muito no diagnóstico do problema. Sim. Mas a resposta para o problema é a Escritura. Sim. É o Evangelho. É a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. E a gente precisa voltar às Escrituras e usar as Escrituras como instrumento para que a gente possa construir famílias mais saudáveis. Nós vivemos hoje uma crise familiar, né? Grave. A descartalização das vidas é um problema sério. Por exemplo, eu falo nisso num dos meus livros. As pessoas fazem das suas casas uma rodoviária onde elas chegam, ou um restaurante onde elas comem, e um hotel onde elas dormem. Não há profundidade relacional. Relacionamento. Não há. Ele está falando, o pastor está falando, e eu estou me lembrando. Eu não fui criada num lar cristão, mas eu fui criada com princípios e valores. E meu pai, muito sábio, mesmo não sendo cristão, ele dizia para mim, para eu me casar virgem. E ele dizia, quem me dera se eu tivesse casado virgem com a sua mãe? Quantos problemas eu teria evitado? Então, isso já era uma informação, né, Mas isso é uma base, é uma cosmovisão cristã. Sim. Quando eu falo que a cosmovisão cristã ela foi desconstruída, você percebe, por exemplo, vamos voltar aqui a Roma do primeiro século do cristianismo, né? Quando a gente vê a imoralidade reinante em Roma, a gente fica assustado, né? Então, assim, Nero era um promíscuo. Ele era amante da sua própria mãe, né? Havia um ditado que dizia que ele era amante de todos os homens e amante de todas as mulheres. O paganismo, ele reinava em
implementava na sociedade aqueles conceitos que eram normais. Quando o evangelho chega, quando o cristianismo chega, ele transforma essa cosmovisão. Qual é o problema de hoje, né? Eu vejo que o paganismo é como um zumbi, tá em moda essa história de filme de zumbi, é como se ele tivesse ressuscitado e aqueles conceitos todos, né? As próprias percepções, as defesas do homossexualismo, né? Da pansexualidade. A gente vê essas coisas todas da relativização dos casamentos que tinham sido sepultados, de certa forma, pelo cristianismo, hoje foi ressuscitado. Isso foi ressuscitado porque as escrituras deixaram de ser pregadas. Por exemplo, essa questão que você levantou, né, da questão da virgindade no casamento, para mim tem tudo a ver, porque hoje a moda é você experimenta antes, você já vê antes se dá certo, você vê antes, né, se tem química, tem etc. pele, né? Essa história de se bate a pele, essa coisa, você já vê antes porque você já casa na certeza. Por quê? Porque, de novo, dentro dos princípios atuais, se você não casa na certeza, também você descasa amanhã. Qual é o problema? E isso vem trazendo aí todo o enfraquecimento da estrutura familiar e dessa questão toda, né? Então, o conceito bíblico não é um conceito para aprisionar, é um conceito para edificar, para dar segurança, né? E, na verdade, quando você constrói o teu relacionamento inicial, você e o teu marido iniciam, inclusive a vida sexual juntos, isso tem um valor e uma beleza. Celeste, esse conceito de liberdade, ele é falho. Com certeza. É aquela história seguinte, não, a sociedade, essa sociedade pós-moderna, ela quer desconstruir a existência de Deus, porque na cabeça dos caras é o seguinte, se Deus não existe, vale qualquer coisa. Sim. Então, você olha um peixe. Vamos supor que o peixe obtivesse liberdade plena, né? E ele falasse o seguinte, eu sou livre, eu vou sair do mar e vou para a terra firme. O que aconteceria com ele? Morreria. Por quê? Porque ainda que se tenha liberdade, existem leis que precisam ser observadas. Existem conceitos que foram estabelecidos pelo Eterno que são inquestionáveis e que são imutáveis. Então, Deus nos deu pressupostos e princípios que precisam ser observados. E quando eles são quebrados, em nome dessa pseudo-liberdade, é a escravidão. E o que você vê na garotada hoje em dia é que eles estão escravos de si mesmos, em nome de uma paixão ou em busca de uma paixão que os faça sentir, de certa forma, livres. Eles estão cada vez mais aprisionados. O que me assusta é que a igreja, ela não se coloca contra a cultura, ela não se coloca contra esse fluxo, ela não se posiciona. As percepções da igreja, elas estão muito mais focadas no secularismo. Não, você precisa de bênção, você precisa de dinheiro, você precisa enriquecer, você precisa frutificar, você precisa de tanta coisa, mas não chega pro cara e diz para ele que ele precisa voltar aos pressupostos bíblicos, porque senão ele vai quebrar a cara. Efetivamente, né? A Bíblia, ela nos traz conceitos para o dia a dia, para a vida de um modo geral. Sim. No trabalho de vocês, o que vocês percebem como as maiores dificuldades dos pais para orientarem seus filhos? E quais são essas orientações que esses pais precisam dar, por exemplo, quando os filhos resolvem ficar noivos, né? Logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.